Na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 11, vai dizer assim: se alguém fala de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Repete assim comigo: em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Obrigado, Pai, pela palavra que o Senhor nos traz nessa noite. Vem através dessa palavra manifestar a sua glória em nossas vidas, por meio de Cristo. Vem manifestar a glória, Senhor, em nosso corpo, em nossa alma, em nosso espírito, em nossa vontade. Vem nos alinhar, vem manifestar a glória em nossa casa, em tudo que nos pertence, Senhor. Nós queremos ver a Tua glória, Pai, em nome de Jesus. Fala conosco, Santo Espírito de Deus, em nome de Jesus. Amém. Está com soninho aí, irmão? Abrindo a boca, pode sentar, querido. Querido, tudo que existe, e Deus criou, quando nada existia, tudo que existe para manifestar a glória de Deus. Tudo que existe. A palavra diz lá em Romanos 1:20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Através das coisas criadas, a glória de Deus é manifesta. Tudo que você vê manifesta a glória de Deus. Por isso, até o versículo completa, né? Tais homens são por isso indesculpáveis. Eu não sabia que Deus existia. Mentira! Tudo que existe fala da glória de Deus. A natureza, querido, é o evangelho de Deus. A natureza prega a Deus. Os insetos, os animais, as estações, as flores, os frutos, as águas, o sol, as estrelas, tudo prega a glória de Deus e que Deus existe. Amém? E nós fomos criados para manifestar a glória de Deus. Sim ou não? Diz para quem está do teu lado: você foi criado para manifestar a glória de Deus. E a glória de Deus se manifesta em situações criadas por Ele mesmo, querido. Deus cria situações, né? Deus cria momentos em que Ele mesmo cria para que depois a glória dele seja manifesta. Por exemplo, Jó, né? Jó estava lá, bonitinho. A Bíblia diz que ele era um homem íntegro, um homem reto, ele temia a Deus. Aí de repente Deus cria uma situação e permite uma situação nele, em que a gente vê que ele perde tudo. E a gente pensa que Deus é só visto nas coisas boas, nas coisas ruins também Deus está presente, para que depois Ele manifeste sua glória também, para que as pessoas vejam ainda mais a glória de Deus. E Jó estava lá, e depois ele perde tudo, e ele estava lá todo purulento, se coçando com cacos, e ficou um tempo que a gente não sabe quando é esse tempo, mas olha lá, depois Deus dá em dobro tudo o que ele tinha. E se alguém naquela época, eu creio que existia esses tipos de pessoas que duvidavam da existência de Deus, que duvidavam desse Deus e da glória desse Deus, quando olhou para Jó, diz: coitado, eu já sabia que esse Deus que ele servia não existia. Para que tanta integridade, para que tanta santidade? Olha lá o que Deus. Mas aí Deus vem e dá
tudo em dobro a Jó, inclusive a presença dele, porque ele ouvia só de ouvir falar, mas agora os olhos dele via quem realmente era Deus. Então Deus cria situações que parecem estranhas, mas é para manifestar a glória dele. Você vai olhar para Gideão, o mais pobre da sua casa, sua família mais pobre de Israel. E aí os inimigos, os midianitas, vinham e roubavam. Toda vez que chegava a época da colheita, eles vinham lá e colhia tudo. Aí Deus, para manifestar a sua glória, ele escolhe um homem que era insignificante. E até acho que quando os midianitas ficou sabendo, você está sabendo lá da família de Gideão, aquela família pobre, aquela família que não tem expressão, que não tem poder. Eles estão se levantando para vir guerrear contra nós. Eles caíram na risada, querido. Mas é assim que Deus gosta. Aí Deus escolhe Gideão. E Gideão, só com 300 homens, ele derrotou um grande exército de milhares dos midianitas. Para quê? Depois a notícia se espalhou. E todos os povos vizinhos diziam, você está sabendo lá de Gideão, o pobre? Rapaz, ele foi só com 300, cara. E derrotou os midianitas. E com certeza eles diziam, com esse Deus de Israel não se brinca. Querido, Deus não mudou, o nosso papai é o mesmo. Esse que eu estou falando de Gideão, de Jó, é o mesmo que trabalha na nossa vida. E Ele nos criou para manifestar a sua glória. Não importa em que situação, mas Ele vai manifestar. Não para mostrar quem você é, mas para mostrar quem Ele é em você. E para que todos também digam, com esse Deus dos crentes não se brinca. Quando pensa que está morto, os bichos levantam de novo. Quando pensa que acabou, está lá de novo. Para manifestar a glória de Deus. Muitos falam que gato tem 7 vidas, né? Tem gente que olha para os crentes e olha, já contou um monte de vezes, agora ele morre, agora ele vai. Não foi de novo. Agora, aí está lá de novo. Querido, sabe por quê? Deus, Ele precisa manter a vida da gente, porque Ele quer manifestar. Nós somos aqui na terra os portais da glória de Deus, os vasos de honra que Ele escolheu para manifestar a glória dEle. Você é representante da glória de Deus. Então Deus está interessado em você sim para manifestar a glória dEle. Amém? Em situações adversas, Ele cria essas situações. Daniel, nossa, se a gente fosse citar do Velho Testamento, tantas histórias, né? Tadinho de Daniel, né? 120 príncipes que eram governantes desses 123 principais, do qual dos 3 principais, Daniel era chefe de todos. E olha que estranho, né? Daniel era estrangeiro, ele não era babilônico. Ele tinha sido levado lá cativo com o seu povo. E todo mundo dizia assim, quem que é esse estrangeirinho que vai mandar em nós? Nós somos babilônicos, ele veio lá como escravo e agora está mandando em nós. Vamos amar para esse cara. E aí, querido, não reclama. Quando alguém arma para a gente, ou quando coisas acontecem, você diz, por que Deus deixou? Deus deixou porque Ele quer manifestar a glória. Armaram para Daniel porque sabia que ele orava 3 vezes ao dia voltado para Jerusalém, né? E aí fizeram uma lei lá, foram com o rei nem se tocou, e diz, rei, vamos fazer um decreto aí por 30 dias, que ninguém pode orar para outra pessoa a não ser o Senhor. Está feito, foi lá e carimbou o anel, 30 dias ninguém pode. Se quem orar para outro Deus vai ser jogado na cova do leão. O rei falou, está feito, toca aqui. Aí daqui a pouco o rei ficou sabendo que Daniel estava orando ao seu Deus. Esses camaradas disseram, poxa, esse estrangeiro se lascou. Eu quero ver se esse Deus que ele ora 3 vezes ao dia vai tirar ele da cova dos leões. Querido,
O rei gostava muito de Daniel, claro. E ele ficou triste, diz a palavra que ele até jejuou, porque ele não sabia que era uma armação para Daniel. Mas o rei não pode voltar atrás. Carimbou com o anel, seja quem for, até seu filho tem que morrer. E aí Daniel é lançado na cova dos leões. Por que, Senhor, que eu estou nessa cova? Para a manifestação da glória de Deus. Os leões podem estar com você, querido. Mas você é o separado do Senhor. Você é a menina dos olhos do Senhor. E nada vai acontecer se não tiver um propósito de glória. Daniel não podia morrer porque ele tinha que pregar através da vida dele que o Deus que ele servia era poderoso. E Babilônia precisava saber disso. E quando vai lá de manhã, o rei diz: Daniel, porventura o teu Deus te salvou? Ele diz lá de baixo: porventura não, meu Deus sempre me salva. E Daniel foi tirado da cova. E aqueles que armaram para Daniel foram colocados na cova. Porque também até o ímpio, na sua maldade, quando o juízo de Deus vem sobre ele, para manifestar a glória de Deus para todo mundo. Para dizer: olha, as coisas têm que ser retas, as coisas têm que ser certas. E aí quando Daniel é tirado, o rei faz o quê? Um decreto, que em toda a Babilônia não se adore outro Deus, a não ser o Deus de Daniel. Todo mundo agora começou a adorar esse Deus. É a glória, querido. Não importa se é no vale, se é na cova, se é na fornalha, se é nos rios, se é nos mares, se é nas tempestades. Deus vai manifestar a sua glória. Ele cria situações para manifestar a sua glória. Eu gosto dessa passagem de Êxodo 14:4, né? Aí Deus escolhe o faraó, um ímpio, para manifestar. Deus usa até o ímpio para manifestar a sua glória. O faraó já era um homem duro de coração, já era um homem que se dobrava a deuses, que tinha, e era muito mau. Era justamente esse último faraó que estava escravizando Israel, lá o povo hebreu, aumentando o serviço deles. E aí Deus diz: pois é, eu vou escolher esse ímpio para manifestar a minha glória nele. E aí a palavra de Deus diz: endurecerei o coração de faraó. Mas não é que Deus endureceu, porque bem antes, lá Deus já falou para Moisés, antes dele sair: ó, aquele homem tem coração duro. Quando fala endurecerei, é força de expressão. Ele endureceu no sentido de que ele preservou esse coração teimoso para que eles morressem no mar. Então diz: endurecerei o coração de faraó para que os persiga, e serei, olha lá, glorificado em faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios. Deus disse assim: eu preciso pregar para esses egípcios, não vou perder a oportunidade, eu vou tirar o meu povo do Egito, mas o povo do Egito precisa saber quem sou eu, e eu vou usar o próprio governo deles e o exército deles, para mostrar que eu, Jeová, o Deus de Israel, o grande eu sou, é só a mim que deve ser a vir adoração. Só eu devo ser adorado. Ó, serei glorificado em faraó e todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. E aí o faraó vai lá com o exército, atravessa o mar vermelho atrás dele, o mar vermelho se fecha. E a notícia correu por todos os cantos. E o Egito ficou sabendo em primeiro lugar. E todo o povo do Egito com certeza disseram: esse Deus de Israel não é fácil. Ninguém pode com esse Deus de Israel. E Deus foi glorificado através do juízo em cima dos ímpios. Amém, querido? O Titanic, quando afundou, Deus foi glorificado. Porque a notícia saiu em todos os jornais e revistas da época, que na entrevista, aquele homem disse: ninguém afunda esse navio. E Deus disse assim: eu vou ser glorificado no Titanic. E aí, como ele disse, Deus não afunda esse navio, Deus afundou. O único navio tão grande que não completou, o único navio que não completou uma viagem. E até hoje todo mundo sabe dessa história. Deus afunda. Amém?
Às vezes Deus usa essas coisas. Pessoas que falam besteiras, que afrontam Deus, e Deus dá linha. E diz, eu vou ser glorificado. A minha ira sobre os ímpios é como se Deus estivesse dizendo, também me glorifica, para que todos temam e vejam que esse Deus é Deus de glória. Amém? Olha essa passagem no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu-lhe Jesus, nem ele pecou, nem seus pais. Olha o que Jesus explica. Mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus, a glória de Deus. Até um cego nasceu cego para a glória de Deus. Para que Jesus pudesse orar por ele, ele ia enxergar e todo mundo vê a glória de Deus através de Cristo na vida daquele homem. Até o cego nasceu. Olha que interessante essas coisas. Por isso não importa, querido, em que situação a pessoa esteja, qual a deficiência que ela tenha, mas se ela é de Deus, tudo tem um propósito. É para a glória do nome de Jesus. E não importa, porque nós somos vasos, o que Deus vai querer fazer conosco. Mas é para a sua glória. Amém? Você pode ter certeza. Não é para envergonhar o nome, sempre é para glorificar o nome de Jesus. Deus não é idiota, querido, de fazer coisas em que o nome de Cristo é colocado para baixo. Mas sempre Ele está querendo exaltar o nome de Jesus através de nós que somos chamados. Amém? Aí vamos para a morte de Lázaro, né? Eu quero citar esse exemplo porque aqui Cristo fala sobre isso. João 11:4. Ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Até a morte é para a glória de Deus. Aí estava lá um grande amigo de Jesus, Lázaro, e deram a notícia, ele está doente. Jesus diz, não é, isso aí não é para a morte, não, é para glorificar o nome de Deus. Mas ele morreu. E quando Jesus estava lá no 11:40, vai dizer, respondeu-lhe Jesus, já estava à porta do túmulo, né, para depois tirar a pedra para que chamasse o morto para fora. Jesus vai dizer assim, respondeu-lhe Jesus, não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus? Estava todo mundo chorando ainda, as irmãs com certeza estavam, os discípulos preocupados. Mas aquela morte de 4 dias é para que o nome do Pai fosse glorificado no Filho. E ele chega diante lá do sepulcro e diz, tirem as pedras. Porque aquilo que o homem pode fazer, Jesus não precisa fazer. Amém? Pedra é com vocês. Chamar o morto é comigo. Então, vocês tiram as pedras. Tirou as pedras. Ele diz, Lázaro, vem para fora. E daqui a pouco Lázaro está na porta. Desataram ele, e Lázaro estava vivo de novo, para a glória de Deus. Diz assim comigo, até a morte, glorifica a Deus, para a glória de Deus. Quando a gente vê cristãos morrendo, querido, se Deus permitiu que morresse, pode ter certeza do que eu estou falando, é para a glória de Deus. Deus tem um fim com isso. Deus tem um fim com isso. Deus tem um fim com isso. Eu lembro uma vez um testemunho de um missionário que estava numa tribo, eu não sei se era numa ilha, não me lembro, mas quando ele estava lá, o pessoal lá matou ele, matou o missionário. Todo mundo pode dizer, por que Deus deixou o missionário morrer? Para a glória dele. Aquele sangue do justo derramado naquela ilha. Querido, foi pouco tempo, e Deus começou uma grande obra naquela tribo. E começou a mandar missionários e mais missionários. Todos foram se convertendo. Às vezes Deus usa os seus meios. Por que Paulo morreu decapitado? Por que Pedro morreu pregado de ponta cabeça? Você pode ter certeza. Se esse homem e essa mulher é de Deus, tudo é para a glória dele. De um jeito ou do outro, Deus vai ser glorificado. E quem é de Deus mesmo, e quem tem Jesus e é apaixonado mesmo, não morre com tristeza e remorso.
se morre por Cristo e sabe quem é Cristo, morre com alegria no coração e diz: ô Senhor, que glória morrer por ti. O Senhor morreu por mim, eu também quero morrer por ti. Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, né? Que ele vai dizendo assim numa parte lá, que todos os dias somos entregues à morte. Todo dia Paulo estava correndo o risco de perder a vida. Mas isso é para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Então nós somos o vaso dele, querido. Ele manifesta a glória em nós do jeito que ele quiser. Tem uma missionária que tem um vídeo no YouTube, se vocês quiserem digitar lá, alguém deve ter assistido, que ela chama Nília Ramos. Não sei se alguém já viu o testemunho dela, missionária. Ela está lá numa cadeirinha de roda, sentada, dando testemunho. Ela tem dificuldade de levantar as mãos. Essa mulher foi rejeitada pela sua mãe quando ela nasceu. Quando ela tinha, parece 11 anos, a mãe tacou fogo na cabeça dela. Então ela ergue o cabelo aqui, que está tudo careca porque não nasce. Então ela joga o cabelo aqui. Diz que foi abandonado e vivia de restos de comida em rodoviária. Você vê tudo que ela passou. Você diz: por que Deus permitiu isso? E hoje ela é cadeirante. Ela é cadeirante. E ela está dando testemunho. Você sabe o que ela faz com a cadeira de roda, sem ter perna para andar? Ela é missionária, ela vai pelos ribeirinhos aí para o Amazonas em cima, por tudo quanto é lugar, levando a palavra do Senhor, de cadeira de roda. E ela diz: ó, vocês têm pés e não fazem nem nada do que eu faço com tanta perna, e reclamam o tempo todo. Eu teria motivo para reclamar, ela diz, mas faço tudo para a glória de Deus. Ela diz: não estou falando isso para que vocês tenham pena de mim, mas tudo é para a glória de Deus. Por que Deus não cura ela? Querido, Deus faz com os vasos aquilo que Ele quer fazer. Cada vaso do seu jeito. Deus quer usar ela desse jeito, mas Ele poderia levantar ela? Poderia. Mas isso é para que muita gente crie vergonha na cara e pare de reclamar, com perna, com tudo, e não faz nada. E ela sentada numa cadeira fazendo a obra para cima e para baixo. E Deus deixou ela desse jeito para criar vergonha nos outros. Olha lá que interessante. Para que Ele seja glorificado nela. Ele faz do jeito que Ele quiser. Eu lembro uma vez o pastor Luciano Subirá, né, que ele disse que, acho que era bico de papagaio, hernia de disco, eu não lembro, alguma coisa na coluna. E ele nem pregava mais, ele não aguentava de dor, ele ficava ali na primeira fileira e aquela coisa doendo que não aguentava. Então Deus sabe por que faz certas coisas e permite certas coisas. Aí um dia ele estava sentado ali, e Deus ele tem um senso de humor muito grande, porque ele é grande, né? Deus fala para ele assim: sobe lá em cima e ora para uma pessoa que tinha o mesmo problema dele. Eu não sei se era bico, papagaio ou hernia de disco. Ele falou: Senhor, mas eu tô... Ele falou: vai lá e ora. Aí ele foi lá em cima, pegou o microfone, chamou uma pessoa, e a pessoa tinha um problema, e Deus curou a pessoa. Então ele faz com o vaso que ele quer, do jeito que ele quer, mas sempre é com o fim de manifestar a sua glória. Eu preciso desejar isso na minha vida, querido. Eu quero que Deus manifeste a sua glória através de mim, através daquilo que eu falo, através daquilo que eu faço. Amém? Você é um vaso escolhido. Ó, Deus não precisa de você. Hoje eu até mandei uma mensagem no grupo, né? É apenas um privilégio ser usado e ser chamado por Deus. Deus, quando chama uma pessoa, não é para, tem que suprir esse buraco, essa necessidade, não. É um privilégio para nós só ser usado por Ele. Ele não precisa. Mas Ele olha para você, sabe que você é um vasinho de barro, que não tem valor, mas Ele diz: não, eu vou colocar o meu ouro lá dentro. O Pai diz: eu vou colocar meu filho, a minha presença, e quero manifestar a minha glória nesse vaso. Agora, o jeito que Ele faz o vaso e para que fim Ele faz o vaso, é problema dele, querido. Amém? Mas que Ele quer manifestar a sua glória, Ele quer. Tem aquele rapaz, né? O Nick, que não tem... Você vê ele pregando pelos congressos, ele não tem nem o braço nem a perna, ele só tem o tronco, só a partinha de cima aqui. Pensou, como que é a vida desse cara para comer? Para tudo alguém tem que fazer para ele.
Ele não tem ação nenhuma fisicamente falando. Ele não anda, ele não corre, ele não abraça, ele não pega, ele não faz nada. Só que você assiste os vídeos dele, aonde ele está o tempo todo sorrindo. Agora você fala, como que uma pessoa consegue sorrir tanto sem braço e sem perna? Porque para sorrir você não depende de braço e de perna, amém? Para sorrir você depende de ter ele dentro de você. E ele tem Jesus dentro dele. E você vê em todo lugar ele manifestando a glória. Você vê que às vezes ele vai muito em faculdades, em escolas. Você vê as crianças, os adolescentes chorando vendo o testemunho dele. E às vezes nós reclamamos com o braço e com o pé. Aí vai uma pessoa que só tem o tronco e está todo feliz. Por isso que felicidade não depende, querido, do que está por fora. A felicidade depende do que está aqui dentro. Você tem o reino aí dentro, você é feliz, porque a paz, a justiça, a alegria do Espírito Santo está aí, abundante. Amém? Então vamos parar de murmurar, parar de reclamar. E vamos dizer, Senhor, nessa cova de leão, manifesta a sua glória na minha vida. Senhor, nesse vale da sombra da morte, manifesta a sua glória. Senhor, com esses midianitas me roubando, manifesta a sua glória. E ele vai manifestar. É só a gente parar de murmurar e deixar ele fazer. Deixar Deus trabalhar. Fala para o teu irmão, deixa Deus trabalhar na sua vida. Fala para ele, deixa Deus manifestar a glória dele na sua vida. Essa frase foi um pouco comprida, né? Você já ficou, poxa, pastor. Deus manifesta a glória, querido, até quando a culpa não é dele em cima de uma tragédia nossa. Então nós temos culpa por uma burrice que nós fizemos. E Deus quer manifestar a sua glória nas tragédias da nossa vida. Não foi culpa de Deus, a gente fez o que não devia, a gente tomou a decisão que não devia, a gente não consultou a Deus, agente 007 é nós, né? Nós não consultamos a Deus, aí fizemos uma caca lá. Aí você fala, e agora Deus não manifesta a glória, manifesta. Se você se humilhar, se você buscar, se você pedir perdão, se você se arrepender, ele diz, deixa comigo. Eu sou perito em pegar coisa tudo estragada dos homens e fazer de novo e mostrar a minha glória. Mesmo assim ele faz. E a gente não faz coisa errada, sim ou não? Ou tem alguém aqui que não faz? Davi não adulterou com Batseba? Adulterou ou não adulterou? Pior não foi o adultério, pior foi colocar o marido dela, que é Urias, à frente do exército da guerra que estava tendo, para que ele tivesse o risco de morrer logo. Porque ele já tinha engravidado ela. Ele fez coisa errada? Fez. E Deus deixou de manifestar a glória na vida dele? Não, ele se arrependeu, ele chorou amargamente. E quando ele viu a burrice, porque na hora da tentação, que a pessoa está meio cega, tal, ela não vê o tamanho do erro, mas depois caiu a ficha. E ele se arrependeu, ele buscou o Senhor. O filho da gravidez, do adultério, morreu. A criança nasceu e morreu. Só que depois, olha que interessante. Deus vai colocar no trono, depois de Davi, o filho com Batseba, que não era a mulher dele antes, Salomão. O homem mais sábio que pisou nessa terra depois de Cristo. Então Deus não deixou de manifestar a glória por causa do erro de Deus. Deus diz, não tem problema. Ele até escolheu o filho com Batseba, poderia ter escolhido o filho com outra mulher, com a dele. E Salomão não era o rei para entrar no trono, porque ele não era o mais velho, mas Deus diz, não, eu quero Salomão, eu quero manifestar minha glória. Eu quero mostrar que quando o homem faz uma burrada e ele se arrepende, eu vou lá e conserto, e eu manifesto a glória na vida dele mesmo assim. Então não se preocupa, querido, quando você fala, mas Deus vai manifestar a glória, mas nessa situação não tem como, foi eu que errei. Só se humilha. O rei Manassés foi o pior rei de Israel. Rei Manassés, filho de, como é que é o nome? Ezequias, né? Filho de Ezequias, aquele que pediu, que não queria morrer, e Deus deu mais 15 anos para ele. Aí nasce Manassés, o pior rei de Israel. Olha o que esse cara foi pior do que as nações vizinhas que eram idólatras. Porque além dele encher o templo, ele encheu o templo de Deus, que era sagrado, de ídolos. E Deus já detestava ídolos. Imagine dentro do templo dele, Manassés foi lá e encheu de ídolo.
Manassés, ele era necromante, consultava mortes, ele era feiticeiro, ele queimou seu filho vivo a Moloque. Ele foi o pior rei de Israel que levou todo mundo a fazer a mesma besteira. Sabe o que aconteceu? Diz a palavra que os assírios colocaram um gancho no nariz dele e levaram ele lá para a Babilônia. Lá ele ficou preso. Quando estava na cadeia, ele fez a maior burrada da vida dele. Quando ele estava na cadeia, a palavra do Senhor vai dizer que ele se humilhou diante de Deus, pediu perdão e clamou por Deus. Você sabe o que Deus fez? Deus trouxe glória de novo para ele. Olha, uma coisa que era impossível de fazer. Deus tocou no coração daquele rei que o prendeu, mandou ele de volta para Jerusalém, e ele voltou a reinar em Jerusalém, limpou o templo de todos os ídolos, quebrou todos os ídolos, ele consertou tudo que ele fez de errado, ele consertou, porque a glória de Deus veio de novo na vida dele. Mas ele fez uma burrada? Fez. Quantos hoje não estão numa cadeia, querido? Que conheciam a palavra, conheciam o caminho, fez besteira. Mas se ele se arrepender lá, Deus manifesta a glória de novo, manifesta lá na cadeia. Quando ele sair, manifesta para fora. Quantos pastores nós não temos hoje que já foi presidiário, que já foi do PCC, que já matou, que já fez de tudo que você pensar, mas lá encontrou com Deus, o Deus que manifesta a glória nos homens, independente de quem seja, porque ninguém é melhor que ninguém, querido. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender, eu já falei muitas vezes aqui, o amor de Deus não tem medida. Ah, ele me ama mais porque eu estou aqui no culto, mas aquele que está lá na esquina traficando, Deus não ama. Não, o amor de Deus é igual para todos. O que acontece é que aqueles que estão nos caminhos do Senhor estão colhendo os seus frutos. Quem não está, está colhendo os dele. Mas Deus pode pegar uma pessoa dessa que se arrepende e manifestar a glória na vida dele. Então, quando a gente fizer as nossas burradas, que às vezes possamos continuar ainda fazendo algumas delas, não se apavore, se humilhe e peça a Deus. Deus pode fazer tudo de novo, Deus pode fazer melhor do que já estava. E diz: meu filho, porque você pediu, porque você humilhou, eu vou manifestar a minha glória na sua vida. Amém? Concluindo, que toda situação difícil na nossa vida é uma oportunidade de Deus manifestar a sua glória. Quando você vê coisa difícil, coisa que te chateia, coisa que você diz, por quê? Você diz, opa, peraí, o pastor falou outro dia pelo Espírito, que é uma oportunidade de Deus manifestar a glória na minha vida. Então manifesta, Senhor. Clama lá, chora lá, entra no seu secreto, bota a tua patela no chão, o teu joelho no chão e fala: Deus, manifesta a glória no meio dessa tragédia, no meio dessa situação difícil, manifesta a sua glória. E Deus vai manifestar. Se manifestou na vida de Manassés, que foi um rei tão terrível, que fez tantas besteiras, quanto mais nós, querido. Amém? Glória a Deus, você nasceu para manifestar a glória de Deus na sua vida, em todas as situações que rodeiam a sua vida, e para manifestar a glória de Deus nas coisas que te pertencem. Tudo que te rodeia e te pertence, inclusive a sua vida, é para manifestação da glória de Deus. Amém? Eu quero citar mais duas passagens para a gente encerrar, essas duas aqui, ó. 2 Tessalonicenses 1,12 vai dizer assim: a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, o nome de Jesus seja glorificado em vós. Porque quando algo miraculoso acontecer, as pessoas já vão ligar ao Deus que você serve, a primeira coisa. Você pode ver todo milagre, seja ele sinais e mentira, porque os demônios fazem alguns sinais por aí. As pessoas já atrelam ao Deus dela. Quando for na sua vida, quando algo acontecer em que as pessoas disserem, quero só ver, e aí eles vão ver, porque Deus vai manifestar a glória. Quando acontecer o milagre, quando acontecer aquilo que era impossível, eles vão lembrar do Deus que você serve. Ele falava mesmo de Jesus, ele falava que Jesus ia dar certo. Eu vi ele falando sempre pelos corredores da escola, eu via sempre ele falando
na hora do almoço do serviço que Jesus ia fazer. E Jesus fez. E as pessoas vão querer esse Jesus. E para encerrar, 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Olha para quem está do teu lado e diz assim: fazei tudo para a glória de Deus. Compra, vende, trabalha, o que for. Tudo para a glória de Deus. Vai passear, passeia pela glória de Deus. Vai entreter, entrete para a glória de Deus. Está comprando, está vendendo, está trabalhando, está fazendo o quê? Para a glória de Deus. Amém? Nunca é para exaltar o nosso nome. Sempre exaltar o nome dele. Amém, querido? Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé.